Exatamente, cara. E no nosso dia a dia, eu também atuo junto com as crianças, no caso de 24 horas por dia, também sou professora, e nós vemos que realmente as mudanças e a turma que está vindo para nós, né? Com tantas necessidades de apoio, quanto a gente tem que também abrir nossos corações e mentes para estar entendendo essas crianças que estão chegando e dando o apoio que elas necessitam, também aprendendo com elas. Na interação com elas a gente aprende muito. Primeiro esse olhar de respeito, né? E elas precisam muito de discernimento, de apoio também para entender suas próprias emoções. Essas crianças, tudo que a gente fala sobre as crianças índigo, né? Parece que é uma coisa assim, que elas são maravilhosas, são mesmo. Mas eles precisam de muita ajuda, de muito apoio dos adultos, para que elas venham cumprir o propósito que elas foram designadas, né, para cumprir. Então, assim, a educação é muito importante. E muito amor, né, muito amor e atenção, né? Principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, que muitos pais, avós, padrinhos, madrinhas, dão muitos presentes e não dão tempo. E o maior presente, eu acredito que seja o tempo. E não tem classe social para isso, né? Porque você não pode dar um presente super bacana para o seu filho, você sair com ele, mostrar uma coisa bonita, mostrar uma obra de arte, ensinar uma canção, fazer um jogo, uma brincadeira com os irmãos, né? Então, isso é muito importante. E o falar a verdade, né? Também, assim, não ter coisas escondidas, você conversar com essa criança, olho no olho. É claro que a gente não vai evitar assuntos assim, não precisa expor a criança à violência e a medos desnecessários. Pelo contrário, mas é muito, muito bom você conseguir conversar desde pequenininho, né, com as suas crianças, desde pequeno, um jogo aberto, verdadeiro, para que ela cresça com uma relação de confiança com os pais. E assim, quando chegar na adolescência, não vai ter aquele problema de, eu não consigo conversar com o filho, né? Não tenho abertura para conversar com ele, porque isso é plantado desde cedo, desde a barriga da mãe, né? Que a gente faz um trabalho também da psicologia, que a mamãe já conversar com o filho desde a barriga, desde esses primeiros meses de gestação, onde ela já pode lá estar conversando e trazendo para os filhos os valores que a gente tanto prega, que a gente tanto quer. Então a gente tem que plantar isso, né, na nossa semente. Aliás, precisamos retornar urgente a esses valores e esses princípios de família e respeito mútuo, porque o mundo está desorganizado por falta desses valores. Porque se as pessoas se respeitassem mais, não haveriam essas aberrações de violência e guerra. Os problemas criados pelo ego manipulativo, porque a manipulação não faz parte da criação divina. A manipulação é uma energia que nós, seres humanos, resolvemos inventar para brincarmos de ser mais uns que os outros. Isso não existe. E valores a gente aprende. Aprende aí na escola, e na sociedade. São aprendidos mesmo, e principalmente com os exemplos, e não só com as palavras, porque é muito comum, né, os adultos falando, você não pode mentir, você não pode fazer alguma coisa, e aí na mesma hora faz aquelas mentirinhas desses, né, dizer, fala que eu não tô, né, e a criança está vendo que você está fazendo isso, então você está dizendo uma coisa e fazendo outra. Então, para a gente ser coerente, né, com as coisas que a gente fala e que a gente prega. E as crianças, normalmente, elas surpreendem a gente, porque elas já estão vindo com essa coisa de cuidado com o planeta, de cuidado com a água, são sensíveis aos animais. Então, assim, o cuidado que elas têm de... Eu não quero ver os passarinhos presos, né? E elas têm uma sensibilidade maior a isso, e muitas vezes o adulto, até que está cuidando dela, ainda não acordou para certos valores e princípios que essas crianças já estão trazendo com elas. Então é muito importante a gente também se educar, a gente também começar a enxergar. Mas Luana está dizendo que as crianças são os nossos mestres, são mesmo. Eu acredito que o maior presente que a gente possa dar e receber, independente de idade, hoje em dia, no planeta, é o tempo. É a nossa atenção, é aquela história de olho no olho e conversar vendo a alma, vendo a energia que está dentro do coração. Porque tem muita gente que se coloca criança, adolescente na escola, manhã, tarde, noite, madrugada,
E depois conversa no final de semana, não sei quando, né? Muito pouco. E esse contato hoje em dia, com esse mundo moderno, eu não tenho celular, né? Ninguém acredita. Eu moro na Terra e não tenho celular. Então, o meu pessoal mais próximo fala assim, não, mas dá um número só para mim, eu não vou passar adiante. Isso não adianta, eu não tenho celular, eu não tenho como te dar o número. Mas eu vejo todo mundo que chega nos lugares, eles nem te olham, né? Eles chegam assim, principalmente a criançada, adolescente, e chega lá no seu mundo pessoal, no seu mundo individual. Está faltando essa interatividade, né? Essa energia de comunhão, de conversar, de amizade. O que nós levamos dessa vida são os laços que nós formamos de amizade mesmo, né? A infância de antigamente, de 20, 30 anos atrás, que não é tão longe, é totalmente diferente do que é de hoje, né? A gente brincava na rua, conversava, né? Ficava no meio da natureza, etc. Hoje em dia, cada um confinado no seu local de estudo, de trabalho, onde mora, com o seu mundo pessoal ali virtual, e isso eu acho que não sei até que ponto é saudável, porque não é o mundo verdadeiro. A gente precisa humanizar, né? Pois é. Está faltando ali o ser humano. A internet é maravilhosa, inclusive porque a gente está transmitindo todas as nossas celebrações já há muitos anos, há 15 anos. Mas a questão é, até que ponto a gente está deixando a máquina tomar conta da nossa essência, da nossa divindade, da nossa vontade própria, né? E acaba ficando à mercê de uma moda ou de uma energia que pode até chamar de doutrina, infelizmente, porque tudo é inconsciente coletivo. Tudo que várias pessoas dizem, falam e sentem e fazem ao mesmo tempo se torna realidade. Então, imagina várias pessoas ligadas nessa energia de internet, de computadores, se esquivando da realidade. Tem muitas meninas, muitos meninos, muitas crianças, muitos adolescentes em depressão profunda hoje em dia. Porque falta o carinho, falta a troca de conversa, falta a atenção de uma pessoa. Nem que seja 10 minutos por dia, não precisa ficar longas horas, né? Mas é aquela... Porque a tecnologia tem que ser a serviço nosso, para nos apoiar. E, claro, é muito útil. Essa comunicação que a gente proporciona. E agora, né? É vivo, é tempo real. Nós estamos em comunicação com vários lugares do planeta ao mesmo tempo, e isso é fantástico. Também o acesso que a gente tem a conteúdo, conhecimento, mas tudo isso, se você tem crianças, conversem muito com elas a respeito. Né? Não deixem à vontade sem ter uma orientação de como usar isso. Porque realmente ela pode ser muito perniciosa. E a gente vê muitas crianças fazendo besteira na internet, porque o desenvolvimento delas, elas não são ainda totalmente formadas, elas estão em processo de formação e desenvolvimento. Elas precisam desse apoio, né? A personalidade só se forma com 21 anos. Então, a cada 7 anos nós temos uma nova frequência de luz que se acopla ao nosso DNA, à nossa consciência, às nossas células, às nossas energias individuais. E cada um tem que se formar o melhor ser humano que puder ser, não é? Eu tive a oportunidade que Deus e minha família me ofereceram. Eu estudei nos Estados Unidos quando eu tinha 16 anos, ia para a escola às 7 horas da manhã, ficava até às 6 horas da tarde. E foi um grande aprendizado. E todos os dias, todos os alunos, nós éramos obrigados a ficar na biblioteca da escola durante 2 horas para estudar a matéria que a gente estava mais fraco. Então, aquilo incute na cabeça do aluno que você tem que estar superando o seu limite, o seu bloqueio. E você, claro, você pode chamar o professor, você pode chamar qualquer outra pessoa para te ajudar, quem fica lá observando, etc. Mas você tem que sair do seu problema. Eu acho que superar a dificuldade. Pois é, mesmo pedindo ajuda, não tem problema nenhum, mas a questão é você parar com você durante 2 horas por dia. Não digo 2 horas hoje em dia, não sei. Mas para mim foi uma lição de vida. Foi muito legal. Eu era muito tímida, assim, não vou acreditar, mas é verdade. Eu ainda sou. Eu, pessoa, cara, eu, serviço doméstico, eu estou no mundo porque ele me coloca no mundo, mas foi uma experiência assim, maravilhosa. Eu tive contato com os meus bloqueios, com as minhas dificuldades nas matérias, e eu pedi ajuda, claro, eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Até hoje, quando eu não sei, eu pergunto. Eu adoro conversar com todo mundo e aprender o tempo inteiro, porque eu acho que a gente está aqui para crescer, evoluir e trocar experiência, né? Mas eu acho que superação, acho que é a palavra, do que comparação e competição. Barganha, né? Também é uma coisa muito comum, dos pais assim, se você está fraco nessa matéria, então se você conseguir passar de ano, se você conseguir melhor, eu te dou o videogame que você quer, o presente. Então a barganha, ela tem incentiva, tá? Pode até no primeiro momento ser incentivador, mas ela não traz
o prazer verdadeiro da conquista, da superação, e não vai criar um valor para essa criança de que ela é capaz, de que ela se supera, que não é só para conquistar um objeto ou conquistar alguma coisa material que ela faz isso, mas sim para dizer que eu sou capaz, né? Eu tenho a capacidade de superar os meus limites, de avançar. Então, essa construção, ela só se dá na interação um com o outro. Só se dá na interação com a família, com os irmãos e principalmente na escola, quando a gente tem várias crianças convivendo juntas e tendo que se superar e lidar com suas fragilidades e com suas habilidades. Então, é assim que ela vai se frustrando às vezes, porque tem muitos pais que têm medo de que as crianças se frustrem em algum momento, né? Ela não tem aquilo que o coleguinha tem, ela está se sentindo mal, ou ela não pode tirar uma nota baixa, porque senão ela vai se sentir mal. Então, são coisas que acontecem na vida e que a gente tem que aprender a lidar com isso. Que não foi a minha vez, eu não ganhei o primeiro lugar dessa vez, mas que eu tenho que continuar lutando, que eu tenho que continuar batalhando e superando meus limites, e mesmo assim valorizar cada conquista que eu tenho. Não foi aquela tão almejada ainda que eu ainda quero ganhar, mas eu tenho que valorizar tudo que eu conquistei até agora. E com isso a gente tem que também ser gratificado, né, e apoiado nas nossas conquistas. Então, a Vânia Ribeiro é educadora, é terapeuta, que trabalha com ideologia. Na tua opinião, qual é a idade mais difícil? Eu não quero usar a palavra difícil, porque eu sou já nem dá trabalho, tem que trabalhar trabalho, né? Trabalhar uma outra. Seria mais delicada. Qual é a idade mais delicada para você estar atendendo as crianças, os adolescentes, as pessoas, conversando? Quando é que você fala português e eles entendem chinês, por exemplo? Então, aqui essa melhor vem da pré-adolescência, né, para que é adolescência, mais ou menos entre 10 e 11 anos para cima. Porque já é uma época que eles começam já não acham que os adultos são tudo de bom, né? Eles acham que eles descobrem que tem falhas, não são tudo aquilo que eles falavam, muita coisa que eles disseram para mim não é verdade. E eles começam a questionar e a dizer, não, agora eu vou fazer porque eu sei o que é bom, eu sei o que é verdadeiro e eu vou batalhar pelas minhas coisas, mesmo que os meus pais não estejam muito de acordo. E aí começa o enfrentamento. Só que essa fase já é uma fase que você já deveria ter agido antes. O que a gente prega, assim, é que a gente tem que trabalhar antes. A abertura para a conversa, a abertura para entender o que os pais estão falando, né? Que é muito fácil os pais falarem assim, não, você não pode sair à noite. E põem regras. E não explicam o porquê. Né? Não preparam a criança para que ela possa sair sim, mas quais os cuidados que ela tem que ter quando ela sai? Por que ela tem que tomar cuidado com o horário? Por que ela tem que tomar cuidado se vão servir alguma bebida para ela? Então, assim, são coisas que você tem que conversar e preparar. Você não vai tolher a liberdade do adolescente, mas você vai dar os porquês, né? Vai conversar com eles a respeito disso. Agora, as fases melhores para a gente trabalhar isso, gente, é até os 7 anos de idade, né? Então, assim, você tem que dar toda a atenção, todo o carinho para a criança e toda a orientação. É incrível, mas é até os 7 anos que a gente está formando essa pessoa. Né? Essas fases dos 7 anos que você falou. Dentro da antroposofia também, a gente sabe que são os 7 anos, os ciclos de 7 anos. Você coloca os programas mentais que vão se desenvolver pro resto da vida. Inclusive as crenças principais. Até os 7 que você tem que falar muito para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu afilhado. Você é maravilhoso, você é feliz, você é realizado, você é abundante, você é ótimo. Porque essa energia vai estar sendo incutida no inconsciente coletivo e também no inconsciente individual. E ali a criança, o ser de luz, começa a desabrochar de uma outra forma. E geralmente o que acontece dos 0 aos 7 anos é isso não pode, não, e é aí que trava a vida, né? E aí eu vou dar uma dica. E a gente que já passou dos 7 anos faz tempo, pra gente também pode continuar falando, não vai ter o mesmo efeito, mas tem algum efeito. A gente insiste. Então, mas eu me recuso a crescer, porque minha segunda infância. A minha primeira ficou lá atrás, agora é a segunda. Isso é muito bom. Né? Como índico, também, a gente também tem sempre esse lado da criança que a gente tem que nutrir e alimentar. Agora, uma dica boa, as crianças, logo que elas nascem, até os 2 anos de idade, elas estão completamente abertas. A criança ainda não aprendeu aquela linguagem
da negação, de obstáculos mentais que a gente começa a construir depois. Então, assim, até os 2 anos, ela tem total abertura para essas afirmações positivas que você está falando. E o horário ideal para você fazer afirmações positivas para os seus filhos é durante a primeira hora de sono. Então, ali, o subconsciente está atento, está ouvindo, está gravando isso. Então, para aquela criança insegura, ou aquela que faz xixi na cama, ou que está com o ciúminho do irmão, né, que nasceu, ou que não está indo bem na escola, quando eles já são mais velhos, a primeira hora de sono, a criança começou a dormir, você tem 1 hora, né, para baixinho, no ouvido dela, fazer essas afirmações positivas, você está seguro, papai e mamãe amam você. Falem muito dos avós, e quantos avós amam essa criança. É muito importante a gente trabalhar também esse amor da nossa família, tá? De toda a nossa árvore genealógica que está atrás de nós, e fortalecer as crianças a respeito disso, do amor, da segurança, e de que ela está trazendo todas as habilidades mentais, está se desenvolvendo perfeitamente, que ela tem saúde perfeita, imunidade perfeita. Então, essas afirmações positivas na primeira hora de sono, vocês experimentem o quanto é importante e você vê os resultados, porque a criança não está ouvindo isso você falar, né? Ela está gravando isso nesse subconsciente, e é muito importante. Até os 7 anos isso funciona muito bem, até os 2 anos é total, vamos dizer assim, a gente consegue sucesso de 100%. Depois dos 2 anos ela vai criando alguns bloqueios, mas a gente pode fazer isso até os 16. Então, assim, olha quantas chances a gente tem de chegar no ouvidinho da criança, do nosso filho, do nosso sobrinho, né, do neto, e fazer essas informações positivas. Outra coisa muito importante é contar histórias. Quanta gente já não conta mais história para as crianças, né? A gente vê a história na TV, e a história, assim, um pouco deturpada das histórias originais que foram contadas com um propósito. Essas histórias, elas estão trabalhando conteúdos, né, emocionais que ficam no cérebro das crianças. Então, quando você conta uma história, a criança fala assim, conta de novo, e conta de novo, e ela quer ouvir porque ela está trabalhando aqueles conteúdos na mente dela, aquilo está fazendo um bem, está estruturando essa criança. E se essa história é contada com afeto, por uma pessoa da família, por alguém que ela acredita, que ela confia, isso faz um bem enorme e vai ampliando a capacidade também mental dessa criança, verbal, a capacidade de aprendizagem e o equilíbrio emocional. Então, são 2 dicas que ficam aí, o contar histórias, né, e a primeira hora de sono para fazer afirmações positivas. Então, são coisas que a gente só pode fazer, né, com nossas crianças. E somos todos crianças e adultos, né? Porque, na realidade, essa história de idade não existe mais hoje em dia. Né? Porque a longevidade está aí para provar que o ser humano vive o tempo que a mente determinar, que a alma escolheu, e o quanto cada um se cuida, principalmente mentalmente. E para essa nova geração que está vindo, a educação principal dentro da casa, onde a criança é criada, e eu acredito também que a internet ajuda bastante, porque existem grupos de apoio e grupos de estudo via internet. Então, eu acredito que a gente tem tantas possibilidades e ferramentas positivas para realmente nos transformarmos num ser humano melhor. É uma questão de escolha, né? Uma questão de escolha consciente. E esse vazio que os adolescentes e as crianças sentem, o que você sente, Vânia? O que é? O vazio é justamente a ausência dos valores, é a ausência do porquê que eu estou aqui. E o que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci nessa família? Por que eu vim para a escola todo dia se eu não gosto de estudar? E acho que todo mundo passou por uma fase dessa de questionamento. Acho que todo mundo faz parte, né? Quando alguém me pergunta assim, as crianças, eu respondo, olha, aqui na Terra, o script é assim. É verdade. O script aqui na Terra é assim. Todo mundo nasce na família e vai para a escola. Então tem que estudar, mas eu não gosto também. Faz parte. Depois você vai fazer o que na vida se você não estuda? Não, é? Não aprende nada, depois vai se formar no quê, vai trabalhar no quê? Não, mas eu não quero trabalhar, não preciso trabalhar. Não é assim, não quero, não preciso. Acho que a vida é evolução, educação. Eu gosto muito de ler. Eu leio tudo que aparece, assim. Não, eu não leio livros inteiros que eu não tenho muita paciência. Mas eu leio sobre vários assuntos diferentes. Eu assisto muitos programas na TV e na internet de entrevista, porque eu adoro saber de tudo que está acontecendo no mundo.
E é importante a gente estar atualizado, e porque eu gosto mesmo de crescer, enfim. Eu até tinha pensado em voltar a estudar, mas não me imagino sentada 4, 5 horas assistindo uma aula novamente. Mas, verdade, mas às vezes me dá aquela saudade do tempo de escola. Porque quando a gente está na escola, a gente não tem a consciência que tem hoje, né? Podia ter aproveitado mais, podia ter curtido mais, podia sei, enfim. Mas eu vivo o momento presente, não é? Esse realmente é uma energia que eu só quis lembrar. Porque ontem eu estava assistindo o Jornal da Cultura, que eu assisto geralmente, estava o Mário Sérgio Cortella, ele é professor de filosofia. Eu dei aula de inglês na Faculdade de São Luís durante 4 anos, e ele fazia parte também lá da cadeira de professores, ele dava aula de filosofia. Então é muito legal, ele é um ser humano incrível, ele tem uma energia de luz muito grande. E falou justamente sobre educação, né, sobre Paulo Freire, sobre todos os nossos métodos, sobre todas as energias. Eu falei, nossa, que apropriado. Na semana da Semana Índigo, né, ele está falando sobre educação, antes da temporada de não violência, e é uma pessoa que tem visibilidade, que tem projeção, fez a casa da educação, está sempre ligado a grandes filósofos, a grandes pessoas, personalidades, faz um trabalho humanitário muito bom, e abre realmente a mente de muitas pessoas. Então, eu acredito que todos nós temos sempre a oportunidade de estar recebendo dicas todos os dias. E essa geração que está sentindo esse vazio interno, tem como se preencher, se quiser, né? É uma questão de querer. Eu acho que, e os adolescentes e adultos e crianças que são super tímidos, como é que lida com isso? Em algum momento, como é que você quebra essa? Como é que é a ruptura da timidez? Porque não dá para chacoalhar e falar, olha, fala comigo, eu quero te ouvir. Não, principalmente isso daí é terrível. Para uma pessoa tímida, você ouvir dessa maneira é a pior. Acho que a melhor forma, né? A melhor forma do tímido ter espaço para falar, o tímido acha que ele não tem espaço para falar. E ele acha que o que ele vai falar não é tão importante assim. Ele sempre gosta de mais ouvir, né? E fica, vão me criticar, um medo de crítica do que vão falar a respeito da minha exposição. Então, seria interessante achar um centro de interesse para ele. O que ele gosta? Quando ele acha aquilo que realmente nossa, eu gosto muito disso. Se você coloca uma pessoa tímida no meio que ela gosta, no meio que ela entende e que ela se apropria daquilo, vamos ver que ela gosta de, sei lá, cultivar flores. E ela vai começar a entender muito disso. Então, eu vou fazer artesanato, eu gosto muito de colecionar alguma coisa, ou dançar. Ótimo! E a pessoa achou uma atividade que ela gosta muito. A partir daí, ela vai conseguir falar sobre isso, ela vai conseguir se expressar nessa atividade que ela gosta e vai ser elogiada nesse... Pode falar. É o seguinte, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu estava com o meu neto mais novo e eu comecei a conversar com ele. O que você mais gosta de fazer? Ah, avó, eu adoro os aparelhos eletrônicos. Olha para a senhora ver que eu já destruí da minha mãe. Destruí isso e ela falou assim, destruir isso, já peguei as facas melhores dela para abrir isso, quebrei a faca, garfo, os aparelhos, até celular. Ele tinha destruído. E falou assim, mas a senhora não sabe da melhor. Venha ver onde que eu faço isso. Me levou no porão da casa, na Valquíria, e mostrou tal, isso. Bom, agora a senhora, que tem um pouquinho mais de estudo, me ajuda a construir um barco movido a isso. Eu posso ajudar. Desenhei um barco. Que idade tem o neto? Agora ele tem 18 anos. Mas antes tinha quanto? Nessa época tinha 12 anos. 12 anos. Ele destruiu tudo para construir um barco. Aí você desenhou o barco? Caravela fui lá no Cristóvão Colombo, achei uma caravela, desenhei no papel, pois não é que ele construiu no porão? Não creio. É mesmo? Com tudo aquilo que ele destruiu, ele construiu a caravela? Tudo baseado naquilo. É importante também que todo mundo... De cabeça ótima, né? Mas não precisava ter destruído, né? Mas tudo bem. E você ficou adjuvante, né? A Valquíria nem brigou, porque você estava junto, né? A Valquíria, filha da Joana. Muitas vezes uma criança tímida, ela é introvertida, na verdade. Então, ela está voltando a energia para dentro. Assim como a gente também pode ter aquela criança que ela gosta de expandir essa energia. É aquela criança que quando chega todo mundo olha.
Agora, a introversão também é positiva, e eu acho que a gente também tem que aprender a respeitar o tipo de cada personalidade. Então, tem os mais tímidos que têm também o valor, por exemplo, esse que se concentrou, o tímido ele se concentra, né? O introvertido ele se concentra e cria coisas. Só que depois ele precisa dessa ajuda para poder pôr essa coisa em evidência, para poder mostrar isso tudo. Geralmente, esses introvertidos têm uma vida interior riquíssima. E aí é só a gente colocar ele no meio em que ele se desenvolve bem, que ele gosta, que ele tem as habilidades próprias ali, que ele vai conseguir mostrar isso para o mundo, né? Ele se sente seguro, né? E aí ele extravasa. Acho que essa coisa de arte-terapia, quando eu ouvia dizer criatividade, arte-terapia, eu achava que era que nem quando eu ouvia falar elementos da natureza. Era só blá blá blá. Com maior respeito e amor e perdão pela minha má compreensão do passado. Eu entendi que era elemento da natureza, até me arrepio, há 31 anos atrás, quando eu fui falar numa conferência em Nova Havaí, sobre os elementos da natureza, e quando a gente resolveu para o elemento água, choveu, quando resolvemos para o elemento terra, foi um dia super especial, no dia do elemento ar, ventou muito, e no dia do elemento fogo, Kilauea, que é o vulcão dormente mais ativo do mundo, veio à tona e não parou nunca mais até hoje. Criatividade. Eu ouvia falar de criatividade e falava, nossa, mas eu sentia um vazio, eu não entendia bem o que era. Hoje, a criatividade, pela neurociência, grandes cientistas de Harvard, grandes cientistas dos Estados Unidos e da Europa fazem pesquisas do cérebro, porque todo mundo que tem dinheiro e tem inteligência quer viver mais tempo. Então, eles estão investindo aquilo que eles têm de expertise, mais dinheiro, para estarem oferecendo para a humanidade qualidade de vida e explicações. Então, eles falam que a criatividade e a arte-terapia, que é você usar as suas habilidades manuais, realmente é a alavanca para você estar desenvolvendo o cérebro e atingindo mais inteligência e viver mais tempo. Principalmente para as crianças, para os adolescentes, para os jovens e para os adultos. E principalmente para quem é introvertido. Então, a menina falou que vai dançar, como você chama? Você não vai me falar, só me fala o seu nome, né? Hã? Luciana. A Luciana gosta de dançar. Você chama... Alô? Como você chama? Victor. Victor. Você gosta de dançar também? O que você faz para extravasar a energia? Não entendi. Judô, legal, judô, artes marciais. Super legal, super legal. O judô é bom porque equilibra os hemisférios do cérebro, tem toda a energia, né? Enfim, a música ajuda na matemática. A música ajuda na matemática? Nossa, eu adoro música, eu sou formada em música, mas eu sou péssima em matemática. Nossa, mas quando eu soube disso, eu falei, nossa, tem a ver. O estudo da música. Ela trabalha nos centros, né, do cérebro que também ativam essa nossa lógica matemática. Claro, tem tudo a ver, claro. A dança com toda a nossa linguagem, tem tudo a ver. Então, assim, as expressões artísticas colaboram muito com todo o desenvolvimento. Então, é bom a gente praticar qualquer tipo de esporte, ou artes marciais, ou a dança, extravasar a energia. Isso todo mundo, né, de 0 a 100 mil anos, né, porque é realmente um linear e uma etapa que vai desdobrando e a gente vai realmente atingindo toda a sintonia de quem nós somos e aquilo que nós, aonde nós podemos chegar. Né? Você sabe que está evoluindo também a educação, ela está transformando. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem, porque há muito tempo as escolas tradicionais, também elas trazem conhecimento, mas a gente está tendo cada vez mais movimentos de transformação no modo de educar as crianças. E isso é muito importante. Educar com mais arte, com mais criatividade, usando mais todas as ferramentas, usando mais o corpo, porque por muito tempo a gente esqueceu que o ser humano ali, né, a criança é um ser que tem corpo, que tem criatividade, que tem emoções, e a educação foi muito assim, senta e ouve, e aprende e faz a prova, e não é só isso. Né? Então, para aprender, a gente tem que mobilizar várias outras habilidades do aluno. E o professor agora ele está aprendendo junto com o aluno. Isso é muito bom. Então ele os dois estão ali pesquisando juntos, aprendendo juntos, fazendo projetos juntos para aprender. Não só o professor ali distante, fornecendo conhecimento, que às vezes o aluno vai lá no Google e acessa o conhecimento. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele seja capaz de aprender sozinho, de buscar informações, de
de criar autonomia para ele em busca de Você falou agora de uma coisa interessante, né? Porque está tudo lá no computador, está tudo mais ou menos pronto, né? E Todos os nem assuntos. sempre os assuntos estão ali, são verdadeiros. Sim, né? pois é, essa é a história. Tem que ver, tem conteúdo e conteúdo, né? E a gente tem que estudar e realmente requerer essa energia. Legal. Vânia, obrigada pela sua participação. Não estava combinado, a gente ia só rezar e ia conversar com as pessoas presentes, ia abrir para perguntas, mas a Vânia, como é terapeuta, trabalha com a gente há muitos anos, é super amiga, eu falei, vamos chamar para falar alguma coisa. Então eu falei, ótimo, adorei. Isso alguma coisa maravilhosa e transformou em muita informação útil para que a gente possa realmente, com sabedoria, utilizar. Então, que Deus te abençoe na sua carreira de educadora e a Pax continua aberta para quando você quiser. Estamos aí num novo momento do Brasil, Educação do Futuro, né? Obrigada, gente, a vocês que estão aqui com a gente. Obrigada, amigo da internet, pela sua sintonia. Amanhã, às 10 da manhã, nós estamos aqui rezando pela paz planetária e esperamos vocês também em sintonia via internet, tá bom? Obrigada, muita luz a todos.